eu sou Érica Teran Gonçalves, R1 em Cardiologia Pediátrica da CardioPES Brasil. Essa é uma apresentação como parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da CardioPES Brasil, Centro do Coração da Criança. O livro usado como referência é o MOS, do lado esquerdo são os autores do livro, e o tema é Desenvolvimento do Coração, Morfogênese, Crescimento e Regulação da Diferenciação Molecular. Para começar, é importante lembrar que esse tema é bastante extenso, e aqui eu trouxe uns pontos principais sobre a embriologia do sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular é o primeiro dos grandes sistemas que começam a funcionar no embrião. Ocorre na terceira semana de desenvolvimento. A combinação de fatores morfogenéticos e hemodinâmicos complexos contribuem para a extrema sensibilidade do coração em desenvolvimento e seus possíveis distúrbios posteriormente. Esse fenômeno é refletido na incidência estimada de 10% de malformações cardíacas graves observadas em abortos fetais espontâneos. A formação e o looping do tubo cardíaco. Contextualizando o processo do desenvolvimento. Logo após a fecundação, ocorre a clivagem, depois a formação da mórula, o blastocisto e, por fim, o embrioblasto. Essa é uma imagem já do embrioblasto. Como podemos ver aqui do lado direito, com uma imagem mais ampliada, a gente observa o disco embrionário. Esse daqui que é o embrião. E aí aqui podemos observar o epiblasto e o hipoblasto. Nessa outra imagem, a gente percebe que nesse disco embrionário, de azul, a gente tem o epiblasto. E aí, nessa fase do embrioblasto, a gente tem um processo chamado gastrulação. Nesse processo, ocorre onde algumas células do epiblasto migram para a linha primitiva, e daí eles vão para essa região aqui do mesoderma se transformando em células mesenquimais. São essas células que vão formar posteriormente os cordões cardiogênicos. E aí é importante esse processo de gastrulação, porque é com ele que a gente forma as 3 camadas germinativas embrionárias: o endoderma, o mesoderma e o ectoderma. A formação do coração. O sistema cardiovascular deriva, sobretudo, das seguintes estruturas: o mesoderma esplâncnico, que forma o primórdio do coração, o mesoderma paraxial e lateral e as células da crista neural. O primeiro sinal do coração é o aparecimento de um par de canais endoteliais, chamados cordões angioblásticos, durante a terceira semana. Esses cordões se canalizam, formando tubos endocárdicos do coração, que se fundem posteriormente para formar o coração tubular, já no final da terceira semana. O coração começa a bater por volta de 22 a 23 dias. Então, aqui a gente observa os 2 cordões angioblásticos, eles se fundindo e formando o tubo endocárdico. Nessa próxima imagem, eu vou mostrar para vocês já o tubo endocárdico com as suas divisões. Aqui a gente observa o primeiro arco aórtico, o bulbo cardíaco, o ventrículo primitivo, o átrio primitivo, a parte dorsal da aorta. E agora, em relação ao crescimento desse tubo cardíaco primitivo e o papel dele no campo cardíaco secundário. Os átrios, o ventrículo direito e as vias de saída são derivadas de células em diferenciação que são adicionadas somente após a formação do tubo primitivo. Estudos recentes indicam que tubo cardíaco primitivo fornece apenas um andaime para que essa população de células seja adicionada ao coração durante a segunda fase de diferenciação dos progenitores cardíacos. Aqui a gente observa uma imagem, numa microscopia eletrônica, de como que ocorre o alongamento desse tubo cardíaco. A gente observa que a gente tem deposição desse DNA, mas a gente não tem muita proliferação de células, e sim que elas vão... a gente observa dados quantitativos de proliferação das células miocárdicas visualizadas pela coloração da incorporação DNA replicante. A gente observa que essa quantidade de azulzinho nessa letra B, ela vai aumentando progressivamente. E aí ele vai se alongando. Em relação ao looping cardíaco, ele ocorre mais ou menos na 4ª semana. O objetivo é estabelecer a polaridade esquerda e direita do coração. Na letra A, a gente observa a extremidade craniana, ela curva-se ventralmente e caudamente. Já nessa letra B, ela gira para a direita com mais ou menos 24 dias. E na letra C, a gente percebe que a extremidade auricular desloca-se dorso-cranialmente, que é posterior em direção ao crânio. E depois ela vai para a esquerda. Requer o desenvolvimento de cílios e da gineína.
uma observação é que quando a gente tem uma disfunção dessa dineína, a gente pode ter a malformação que é a destrocardia, o coração do lado direito, que é encontrado na síndrome de Cartagena. A formação das câmaras e da septação ventricular. A formação das câmaras. O tubo cardíaco primitivo, ele se contrai peristalticamente. Apesar da ausência de um sistema de condução especializada e de válvulas, essa condução elétrica do coração do embrião consiste em alternar lenta e rapidamente as contrações dos segmentos em movimento de peristalse. Isso permite que o coração produza contrações ventriculares efetivas, impulsionando o sangue sempre para frente. Em seu desenvolvimento inicial, não é possível identificar histologicamente os componentes do sistema de condução. Essa é uma imagem que mostra a mudança morfológica externa do coração durante o desenvolvimento dele. Conforme visualizado por esse escaneamento da microscopia eletrônica, esses são os estágios consecutivos do período embrionário de desenvolvimento, vistas ventrais do coração. Tem uma expansão progressiva dos átrios e ventrículos, encurtamento da via de saída e o deslocamento ventral estável do ventrículo direito, que ocorre aproximadamente entre 24 a 25 dias. Existem diferenças consideráveis na regulação molecular nos processos morfogenéticos envolvidos no desenvolvimento do ventrículo direito em oposição ao ventrículo esquerdo. Os cardiomiócitos que compõem o ventrículo direito definitivo originam-se da população secundária, enquanto o ventrículo esquerdo é derivado da população primária do coração. A formação das cavidades na parede ventricular decorre da formação de uma massa esponjosa, nomeada trabéculas cárneas. Alguns desses feixes vão contribuir para a formação de músculos papilares e das cordas tendíneas. Esses cordões vão seguir os músculos papilares, que vão atuar no processo de abertura das válvulas atrioventriculares. Aqui está uma imagem do início do desenvolvimento, que tem o estágio 12, 13, 14 e 16. A gente observa que ainda não existe aqui, em amarelo, uma septação dividindo o ventrículo direito do ventrículo esquerdo, mas a gente observa que tem um canal desde o início e posteriormente que vai vir através dessa parte muscular, indo em direção aos coxins, que vão depois, no final, que vai formar essa septação. Então, agora a septação ventricular. O crescimento do septo interventricular muscular fica no assoalho do ventrículo, ocorre mais ou menos em torno da 5ª semana. Os miócitos vão formar a parte muscular desse septo, e esse crescimento vai ocorrer pela proliferação ativa de mioblastos. Até a 7ª semana, há a formação do forame interventricular. Até a 7ª semana, quando as cristas bulbares ainda não se unem ao coxim endocárdico, tem a formação desse forame interventricular, que vai permitir a passagem do sangue de um ventrículo para o outro. O forame primário, acima do amplo septo muscular, é remodelado na saída subaórtica do ventrículo esquerdo e na entrada do ventrículo direito. Pela fusão subsequente dos coxins atrioventriculares, essa massa mesenquimal forma a parede dorsal do forame primário. Então, a gente observa aqui nessa imagem, em relação a quais são as partes desse forame primário. É formado pela crista bulbar esquerda, pela crista bulbar direita e pelo coxim endocárdico. O estágio final da septação ventricular, analisado por uma reconstrução tridimensional do coração embrionário humano. As saídas ventriculares esquerda e direita são mostradas pelas setas brancas e verdes, respectivamente. Essas reconstruções mostraram claramente o papel da fusão das cristas proximais da via de saída, que está em vermelho, e do lado direito a gente observa os coxins atrioventriculares superior e inferior, que está em amarelo. E com a crista do septo ventricular muscular é a etapa final da septação do ventrículo. Os coxins mesenquimais fundidos formam, durante esse período fetal inicial, um septo membranoso entre a via de saída do ventrículo esquerdo e a entrada do ventrículo direito. Note que simplesmente o fechamento de uma abertura do septo ventricular resultará na obliteração da saída do ventrículo esquerdo para o tronco arterial. O desenvolvimento do polo venoso cardíaco e o dos átrios. O polo venoso cardíaco. O seio venoso é o polo venoso do coração primitivo, recebendo o sangue drenado do embrião e se divide em corno direito e corno esquerdo. Então, tem uma outra imagem ali na frente que eu vou mostrar, mas a gente tem as veias vitelínicas, as veias umbilicais, elas vão drenar aqui para o seio venoso. Aqui está o corno esquerdo e aqui o corno direito do seio venoso, e todos eles vão desembocar nesse átrio ainda primitivo.
Na 8ª semana do desenvolvimento, forma-se uma anastomose entre a veia cardinal anterior esquerda e direita, formando a veia braquiocefálica esquerda, que desvia todo o fluxo sanguíneo do lado esquerdo desse embrião para o lado direito, levando à degeneração na parte caudal da veia cardinal anterior esquerda. A veia cardinal anterior direita e a veia cardinal comum direita vão dar origem à veia cava superior. Aqui nessa imagem, então, a gente pode observar, de novo, o corno direito e o corno direito e o corno esquerdo do seio venoso. E aqui a gente observa a formação dessa veia braquiocefálica esquerda, que vai drenar todo o fluxo do embrião direito para o lado esquerdo e que vai desembocar no corno direito do embrião. A formação dos átrios. No coração pós-natal, o átrio direito consiste em um componente de paredes lisas chamada seio venoso, que recebe essas veias cavas, e um grande apêndice trabeculado. A parede lateral do seio venoso torna-se espessado, sendo o primórdio do nódulo sinusal. Já o átrio esquerdo é composto por um grande componente de paredes lisas que recebe as veias pulmonares e ele tem um pequeno apêndice trabeculado em forma digital. A válvula de Eustáquio, ela se encontra dentro dos átrios. Concomitante a essa formação do miocárdio, das paredes do seio venoso, ocorre uma conexão entre o seio venoso, confinado no lado direito do átrio comum. No limite entre o seio venoso e as pregas miocárdicas do átrio direito, ocorre as chamadas válvulas venosas, e aí ela se desenvolve. A válvula venosa esquerda regride completamente no nascimento, enquanto a direita permanece como uma válvula de Eustáquio. Essa válvula ela guarda o orifício da veia cava inferior e direciona durante a vida fetal o sangue oxigenado proveniente do ducto venoso em direção ao forame interatrial oval. Em relação à septação atrial, ocorre durante a 5ª semana. Primeiro ocorre o desenvolvimento do septo prímio, ele desce no sentido dorso cranial em direção aos coxins atrioventriculares. Enquanto não alcança o coxim, tem a formação do forame primário, que realiza o shunt esquerda e direita na circulação fetal. Nessa imagem aqui, a gente consegue observar o início da septação do septo prímio. Ele vem em direção a esse coxim, e enquanto ele vai desenvolvendo, aqui ele forma o forame prímio. O septo prímio vai formar aqui embaixo o forame prímio. E aqui em cima já começa a formar o forame secundo. E aí, então, a gente tem aqui o forame prímio e o forame secundo. Quando começa o desenvolvimento do septo secundo, a gente tem a formação do forame oval. E tem essa válvula aqui do forame oval que direciona o sangue vindo do lado direito para o lado esquerdo, e aí o sangue ele não consegue retornar por causa dessa válvula aqui. Não consegue retornar no sentido oposto. O desenvolvimento e maturação das válvulas atrioventriculares. A maioria das células presentes na válvula do coração são de origem do coxim endocárdico. Folhetos septais das válvulas atrioventriculares são derivadas da fusão das válvulas inferior e coxins superiores, enquanto os folhetos parietais ou mural se desenvolvem a partir dos coxins laterais. As válvulas aórtica e pulmonar se desenvolvem no final da septação do tronco arterial, através de 3 tumefações do tecido subneocárdico. As válvulas atrioventriculares se desenvolvem igualmente, só que ao redor dos canais atrioventriculares. A parte do miocárdio delaminado, que é contígua com os folhetos em desenvolvimento, retrai-se gradualmente em direção ao anel, e os músculos papilares, e finalmente desaparece, resultando somente nesses folhetos e cordas não miocárdicas e fibrosas. O desenvolvimento do polo arterial do coração. Uma sub-região da crista cranial, chamada crista neural cardíaca, migra para o 3º, 4º, 5º e 6º pares de arcos faríngeos. E então eles vão para o coração. Logo, quando eles chegam no coração, no seu local correto, eles se diferenciam em mesênquima e células musculares lisas. E é assim que a gente vai formar o polo arterial do coração. Essas células derivadas da crista neural, elas vão contribuir para a septação da via de saída, para a formação das paredes separadas do tronco arterial. Elas desenvolvem-se também em gânglios parasimpáticos do coração e formam os folhetos das válvulas arteriais. Dentro das vias de saída definitiva, existem 3 componentes distintos que podem ser distinguidos.
o componente distal, que é composto pelos troncos arteriais intrapericárdicos, o componente médio, que é constituído pelas válvulas arteriais e seus seios de suporte, e o componente proximal, que são efetivamente as vias de saída ventriculares. As etapas de formação da via de saída miocárdica tubular como único lúmen. Primeiro ocorre a adição contínua de cardiomiócitos derivados do coração secundário para o polo arterial. E somente depois a via de saída torna-se uma entidade morfológica distinta durante a 5ª semana de desenvolvimento. Durante a 5ª e a 6ª semana de desenvolvimento, a via de saída torna-se relativamente mais curta. Pode ser dependente de uma apoptose ou morte programada dos cardiomiócitos da parede da via de saída. O mesênquima em sua região proximal torna-se mais densamente povoado por um par de coxins. Aqui a gente vai observando os coxins, que fundem-se um com o outro, dividindo o lúmen em aórtico e pulmonar, levemente orientado em canais em espiral. E aí ele vai fazendo essa voltinha aqui, como se fosse uma espiral. Na próxima imagem vai ter uma espiral melhor. E vão se conectar à via de saída distal enquanto não septada com o forame ovário, o forame primário e a cavidade do ventrículo, respectivamente. Aqui, então, está a forma de espiral da via de saída, e aqui, no final da 6ª semana de desenvolvimento humano, a parte miocárdica da via de saída encurta mais ainda, e os coxins mesenquimais derivados do endocárdio se fundem na parte distal de saída. Após essa fusão, ocorre a protusão do septo aortopulmonar do lúmen da via de saída distal e divide em canal pulmonar que se estende para a esquerda, a partir da linha média, em um canal aórtico posicionado à direita. Aqui o canal aórtico à direita. O trunco arterial intrapericárdico. Quando inicialmente é formada a via de saída do coração, tem toda uma parede miocárdica envolvendo seu lúmen que está fora da cavidade pericárdica, envolvido por um saco aórtico. A pequena cavidade do saco aórtico é circundada pelo mesênquima faríngeo e dá origem aos 3 pares de artéria do arco aórtico. Aqui a gente pode observar a formação do tronco pulmonar, dividindo em artéria pulmonar direita e esquerda, e a formação também da parte ascendente do arco aórtico. Na letra A, mostra o 3º, 4º e 6º arco aórtico, que origina-se diretamente do bem distinto saco aórtico e é a continuação da via de saída. Na letra B, o saco aórtico é remodelado em um canal longitudinal e a futura aorta ascendente, e a futura bifurcação do tronco pulmonar que vai dar origem ao 6º arco aórtico. Na letra C, a septação da via de saída é completada pelo septo aortopulmonar, e o 6º arco aórtico proximal representa as artérias pulmonares centrais, enquanto a aorta ascendente dá origem aos pares simétricos do 3º e 4º arco aórtico. A bifurcação do tronco pulmonar na letra D, ele já começa a se bifurcar e é formado, enquanto que ocorre na sua parte distal esquerda, persiste como um ducto arterial. E a parte distal do lado direito vai regredir. O desenvolvimento das válvulas arteriais. Ocorre no final da 6ª semana o desenvolvimento de uma massa dos coxins de fusão dentro do trato de saída distal e é dividida pela protusão do septo aortopulmonar derivada da crista neural. Os coxins divididos da via de saída formam 2 pares de folhetos valvares. Adquirem sua forma semilunar devido à escavação do centro do mesênquima que compõe os folhetos primordiais. E aí também, semelhante às válvulas atrioventriculares, os folhetos maduros das válvulas arteriais contêm 3 camadas: fibrosa, esponjosa e ventricular. O arco faríngeo e o sistema arterial. Na 4ª semana de desenvolvimento, durante o dobramento das extremidades, ocorre uma extensa formação desses primórdios estruturais faciais. Estendendo-se cranialmente, a aorta ascendente continua seu desenvolvimento, assim como os 3º e 4º arcos bilateralmente, que formam juntos uma figura em forma de T, que prepara o cenário para formar a artéria braquiocefálica, como o primeiro vaso que vai se ramificar do arco aórtico definitivo. Após a regressão dos ductos carotídeos, os 3º arcos tornam-se a parte proximal das artérias carótidas internas em desenvolvimento. 5 pares de artérias do arco faríngeo são formadas. O primeiro par, artérias maxilares e as artérias carótidas externas. O segundo par, as artérias estapédicas, o vaso da orelha média. O terceiro par, as artérias carótidas comum, junto com a artéria dorsal, formam as artérias carótidas internas. O quarto par faz parte do arco aórtico e a parte proximal da artéria subclávia direita. O quinto par ele vai se degenerar ou nem vai se desenvolver,
E o sexto par é a parte proximal da artéria pulmonar esquerda e o ducto arterial. As partes proximais do sexto arco aórtico formam a bifurcação do tronco pulmonar, que vai se originar do saco aórtico. O terceiro par é formado, então, pela artéria carótida comum, junto com a artéria dorsal, e vão formar a artéria carótida interna. A quarta parte do arco aórtico é a parte proximal da artéria subclave direita, e o sexto par, a parte proximal da artéria pulmonar esquerda e o ducto arterial. E aqui já é a fase final definitiva. A aorta ascendente, aqui a gente pode observar, já que na aorta descendente, a bifurcação do tronco pulmonar já em artéria pulmonar direita e esquerda. O desenvolvimento do epicárdio das artérias coronárias. O epicárdio é a camada de tecido mesotelial mais externa do coração. O desenvolvimento das artérias coronárias ocorre por vasculogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos insípidos sem ter um ducto pré-existente. A correta formação das artérias coronárias é um processo complexo que depende do adequado desenvolvimento do epicárdio. Essa imagem 1, ela resume esquematicamente o modelo atual de desenvolvimento da artéria coronária periférica rede arterial, onde as primeiras células musculares lisas endoteliais são formadas aleatoriamente por epicárdio epitelial mesenquimal de transição, aquele MEMT, e depois se diferenciam e fundem-se para formar esses vasos. Note que a muscularização das artérias coronárias começam no tronco arterial coronário proximal. A imagem 2 mostra a formação do tronco proximal das artérias coronárias pelo plexo capilar e seu crescimento através da parede da aorta ascendente. Essa imagem aqui, por fim, ela mostra as malformações mais frequentes que ocorrem no segmento cardíaco e suas conexões em coração humano pós-natal. Então, a gente vai dividir aqui em seis partes. Então, ele é dividido em 6 segmentos. No primeiro segmento, a gente observa os defeitos do seio venoso, como a conexão venosa pulmonar anômala total. No segmento 2, os defeitos no septo atrial, uma CIA, o córtex atriatum, isomerismos. No segmento 3, defeitos do septo atrioventricular, atresia, estenose e displasia das válvulas atrioventriculares ou até uma válvula atrioventricular única, como também a anomalia de Ebstein. No quarto segmento, a gente observa aqui os problemas entre os defeitos do septo ventricular, mau alinhamento do septo ventricular ou hipoplasia do ventrículo direito, do VE, ou inversão das câmaras ventriculares. No quinto segmento, conexões arteriais como TGA, dupla via de saída, truncos, obstrução subvalvar, estenose ou atresia de válvulas arteriais. E no segmento 6, por fim, grandes artérias com suas tributárias, como coartação da aorta, interrupção do arco aórtico, estenose periférica de pulmonar, janela aortopulmonar e anéis vasculares. Essas foram as referências usadas, o MU e o MOS. Obrigada.